Bom, estamos aqui de volta para mais um quadro de notícias da semana. Esse quadro aqui que eu ainda não defini o nome, mas é o segundo vídeo, a segunda semana, o segundo domingo que a gente vai comentar aí sobre tudo que aconteceu no mercado financeiro, para ser um resuminho para você do que aconteceu ao longo dessa semana. Continuem deixando aí nos comentários sugestões de nome para esse quadro. Eu ainda não defini, vocês deixaram várias opções no vídeo anterior, do domingo passado, mas eu ainda não escolhi um nome para esse quadro, então se você tiver alguma boa ideia, deixa aí nos comentários que eu vou avaliar os comentários dos dois vídeos e quem sabe pro próximo domingo eu já vou ter esse nome definido. Eu tô gravando aqui hoje de bonezinho porque meu cabelo tá muito desarrumado, mais desarrumado do que o normal, né, na realidade. Mas é assim que as coisas vão ser e não vou me enrolar muito aqui não, pra gente já iniciar as notícias da nossa semana, pra não ser um vídeo tão longo, já que tem muita coisa pra gente comentar. Se você se interessa por esse quadro, por conteúdos desse tipo, já vai deixando um like aqui nesse vídeo e se inscrevendo no canal aí embaixo pra fortalecer o meu trabalho no YouTube, beleza? Com você sendo inscrito aqui, você vai passar a receber as notificações todo domingo quando eu postar esse vídeo aqui de resumo das notícias semanais. E bom, a primeira notícia que a gente tem pra comentar é sobre o fechamento do Ibovespa no mês de setembro. Setembro foi um mês aqui bem negativo pro Ibovespa, a gente já virou aqui pro mês de outubro, mas o Ibovespa em setembro teve uma baixa de 6,6%, que foi a pior queda mensal desde março de 2020, quando a gente teve o crash do coronavírus. Setembro aqui foi um mês muito marcado por tensões políticas e por crises sucessivas lá na China, com a questão da Evergrande, da possível bolha imobiliária, e aí setembro foi um mês ruim pro Ibovespa. O Ibovespa apanhou bastante aqui em setembro. A gente tem aqui na notícia, o Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, no dia 30, e aprofundou as perdas no mês de setembro, que totalizaram 6,57%, o que tornou este mês o pior do benchmark do Ibovespa desde março de 2020, quando o índice despencou 29,9% no auge do crash do coronavírus. Então aqui não é uma queda tão significante quanto a que a gente teve lá em março, mas foi a pior queda desde o mês de março que a gente teve no Ibovespa. Isso daqui, como eu já falei várias vezes no canal, não é algo muito relevante para o investidor de longo prazo. A gente não está muito preocupado com o mês de setembro de 2021 exatamente. A gente está preocupado como que as coisas vão estar daqui a 20, 30 anos. Isso que é fazer o buy and hold, isso que é investir a longo prazo. Mas eu tô trazendo aqui como uma forma de acompanhamento, para a gente fazer esse acompanhamento do mercado mais como uma curiosidade do que como um motivo para você se desesperar ou vender as suas ações. Tanto que se a gente olhar aqui o desempenho do Ibovespa no primeiro dia de outubro, ele já subiu aqui 1,7%. Então subiu quase 2% após a pior queda mensal do mês de setembro. No caso, a segunda pior queda mensal, né? Porque a pior foi lá em março de 2020 com o coronavírus. Mas você vê aqui que isso não é muito relevante para o investidor de longo prazo. A gente teve uma queda de 6,5%, beleza, bola para frente, vamos ver aí o desempenho do índice no resto do ano e nos próximos anos que estão por vir. Partindo aqui para uma notícia sobre macroeconomia, a gente teve mais uma declaração do Paulo Guedes que gerou um certo rumor no mercado, que foi a seguinte: ele disse que existem planos para 10 anos do governo de privatizar a Petrobras e o Banco do Brasil. Ele participou de um evento que foi promovido pela International Chamber of Commerce Brasil e lá ele foi perguntado sobre qual era o plano para os próximos 10 anos. E ele respondeu o seguinte: continuar com as privatizações, Petrobras, Banco do Brasil, todo mundo entrando na fila, sendo vendido e isso sendo transformado em dividendos sociais. Só que ele acrescentou o seguinte: eu chego aqui cheio de ideias e planos e sonhos. Agora é a política que comanda o processo todo. Ela pode travar, ela pode desacelerar, ela pode interromper. Ele avaliou aqui que o governo não andou no ritmo que gostaríamos quanto à promessa de se desfazer das empresas públicas, isso daqui é realidade, mas ainda assim apontou que foram privatizados 240 bilhões de reais em 2 anos e meio, uma cifra referente ao valor levantado com a venda de subsidiárias pelas estatais. E ele finalizou com a seguinte declaração: as grandes vêm agora, Correios, Eletrobras, isso vem aí. Enfim, promessas a gente já viu de monte aí ao longo desses últimos meses, nós já tivemos várias promessas de privatização dessas empresas e até o momento nada muito concreto foi colocado em prática, então eu só acredito vendo, mas fazer o quê? Tô aqui pra noticiar, não pra emitir uma grande opinião, uma grande dissertação sobre isso, senão seria um vídeo de 30 minutos. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que dessa vez realmente a gente vai ter a privatização sendo colocada em prática? Ou vai ser só mais uma enrolação aí, algo que o Paulo Guedes quer fazer e que não consegue? Ou algo que ele passa pras pessoas e de fato não tem intenção de fazer? Deixa a sua opinião aqui nos comentários pra gente debater sobre isso. E vamos seguir aqui na linha das notícias sobre macroeconomia, só que voltando mais um pouquinho pro universo cripto. A gente teve a seguinte notícia essa semana: chineses adotam finanças descentralizadas para driblar repressão a criptomoedas. As bolsas de criptomoedas que rodam em ambiente anônimo registram forte alta no volume após comunicado do Banco Central chinês na última sexta. Eu cheguei a comentar que isso daqui poderia acontecer no domingo passado, quando a gente teve a notícia de que a China estava proibindo as transações no país com criptomoedas. Quando a gente tem uma proibição, não significa que as pessoas vão obedecer ao governo. Muitas delas podem inclusive procurar meios
meios alternativos de continuarem utilizando essas tecnologias. E pelo visto é o que está acontecendo. Os chineses estão buscando bolsas aqui para negociação descentralizadas, o que está aqui acelerando a adoção do Bitcoin, das criptomoedas, das finanças descentralizadas em si. Era algo aqui que eu esperava que pudesse acontecer e eu comentei lá no domingo. A notícia traz aqui pra gente: um dos sinais de aumento repentino na demanda por soluções descentralizadas para trade de criptomoedas é a explosão na adoção da DYDX, uma bolsa lançada em maio de 2019 e que opera totalmente via smart contracts, né, os contratos inteligentes das criptomoedas. A corretora aqui registrou um volume de negociação superior ao da Coinbase, a primeira exchange de criptomoedas a abrir capital na bolsa, com 7 bilhões de dólares movimentados nas últimas 24 horas. E a gente segue aqui: a procura por DeFi, as finanças descentralizadas, vai além dessa corretora DYDX. As principais métricas do setor apontam para um forte crescimento na demanda geral por esse tipo de produto após o comunicado do Banco Popular da China, que proibiu o trade, a negociação de criptomoedas. Segundo a ferramenta de monitoramento DeFi Pulse, o valor depositado em contratos inteligentes DeFi chegou a 7,8 milhões de Ethereum, equivalentes a 23,6 bilhões de dólares, o maior desde as máximas de abril. E o número aqui se soma ao desempenho positivo do DeFi em 2021, período em que o volume de usuários mais do que triplicou, de acordo com a Dune Analytics. Então, como eu tinha comentado que poderia acontecer, a China, sem querer aqui, pode ter impulsionado a adoção mais rápida das finanças descentralizadas, da criptomoeda, através dessa sua proibição da negociação de Bitcoin. A gente já viu isso daqui acontecendo várias vezes ao longo da história. Eu trouxe um vídeo essa semana, inclusive, falando um pouquinho sobre o Robert Kiyosaki, uma declaração que ele deu sobre o Bitcoin possivelmente ser proibido nos Estados Unidos, e eu fiz uma referência com a lei seca nos Estados Unidos durante 1920 a 1933, que o governo proibiu a comercialização e o consumo de álcool do país, e isso daqui só incentivou o comércio ilegal. Grandes traficantes como Al Capone surgiram e os preços praticamente decolaram. As bebidas começaram a ser negociadas por preços bem maiores do que eram antes. Então não é porque o governo está proibindo algo que as pessoas vão magicamente obedecer. Se fosse assim, não existiriam crimes, não é verdade? Então não é porque a China ou os Estados Unidos ou qualquer país está proibindo as criptomoedas que as pessoas vão parar de utilizá-las. Inclusive, o efeito pode ser o contrário, como a gente acabou de ver. Pode ser um impulso aqui para que essas pessoas adotem mais rapidamente. Mas enfim, vamos aqui partir para a próxima notícia, que a gente vai entrar no mundo das aquisições aqui agora. A M. Dias Branco comprou uma empresa de comida fit, a Latinex, por até 272 milhões de reais. A M. Dias Branco, vocês sabem, é uma das maiores posições da minha carteira aqui no Brasil, uma das 5 maiores na minha opinião. É uma empresa excepcional que tá passando por alguns problemas, né, algumas dificuldades nesses últimos tempos por causa do preço do dólar, do preço do trigo, mas é uma boa empresa na minha visão. E a notícia diz o seguinte pra gente: a M. Dias Branco comprou a Latinex, que é uma produtora de comida fit, por no mínimo 180 milhões de reais. Isso daqui foi informado num comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira, dia 28. O valor da transação pode chegar até 272 milhões de reais, caso a empresa cumpra as metas de desempenho previstas no contrato de aquisição. Segundo o documento, a compra reforça a presença da M. Dias Branco em healthy food e snacks, né? Snacks e comida saudável, um segmento aqui que a M. Dias Branco está entrando. A Latinex é dona das marcas Fit Food, Fronteira, Smart e Taste & Co. Não sou de consumir esses produtos, então não conheço nenhum aqui, pelo menos pelo nome. E aqui embaixo a notícia mostra pra gente o fato relevante que a M. Dias Branco divulgou ao mercado da aquisição da Latinex. Na minha visão aqui, é uma aquisição interessante, um segmento novo que a M. Dias Branco tá tentando explorar e só tende aqui a trazer resultados positivos no futuro. Eu acho que é uma aquisição interessante pra empresa. Comenta aqui embaixo se você for um acionista da M. Dias Branco, o que você acha disso também? Acha que é uma decisão acertada da empresa ou que ela deveria ficar longe desse mundo de snacks e healthy food? E enquanto você comenta aí, eu vou partir pra próxima notícia, que é mais uma aquisição que a gente teve na semana na bolsa. Essa daqui é uma aquisição que eu achei bem interessante, que eu acho que pode beneficiar todos nós como investidores, mesmo que você não invista na empresa especificamente. Foi a TC Traders Club, que fez seu IPO recentemente na Bolsa de Valores, que anunciou aqui a compra da plataforma Economática por cerca de 40 milhões de reais. A Economática, caso você não conheça, é uma plataforma aqui que analisa dados de mais de 250 setores da economia, contemplando aproximadamente 5 mil empresas e mais de 27 mil fundos de investimento. Sabe esses sites de indicadores fundamentalistas que a gente acessa gratuitamente na internet? A Economática é como um super site de indicadores fundamentalistas e vários outros fatores econômicos que são interessantes para você avaliar numa empresa. Só que é uma plataforma paga e, logicamente, por ser paga, tem muita qualidade. Para quem já usou a Economática sabe que é uma plataforma aqui totalmente diferenciada das outras. Mas é o seguinte, a notícia traz aqui pra gente: o TC Traders Club fez seu IPO recentemente, negociado aqui como TRAD3, informou nesta sexta-feira, dia 1º, em fato relevante, a aquisição da plataforma Economática por 40 milhões
de reais. Com o faturamento previsto para o ano de 2021 em aproximadamente 17,5 milhões de reais, a Economatica analisa dados de mais de 250 setores da economia, contemplando aproximadamente 5 mil empresas e mais de 27 mil fundos de investimento. Conforme o TC, a plataforma é amplamente utilizada por bancos de investimento, fundações de previdência privada e gestoras, corretoras de valores, departamento de relações com investidores, empresas de consultoria e instituições educacionais e governamentais do Brasil e da América Latina. Segundo fato relevante, com a aquisição, o TC pretende entregar uma nova experiência aos usuários da plataforma, apoiado na melhoria dos parâmetros de interface do usuário, User Interface, UI, e experiência do usuário, User Experience, UX, da Economatica. A aquisição servirá tanto o segmento B2B quanto o segmento B2C da companhia, integrando dados e serviços ao ecossistema do TC. E por que eu disse que eu acho que essa daqui é uma notícia excelente para todos os investidores, mesmo que você não invista no TC Traders Club, no Trade3? Porque eles podem fazer uma bela expansão aqui para a adoção e o uso da Economatica para o mundo das pessoas físicas. Atualmente a Economatica é muito utilizada em bancos de investimento, em corretoras e etc. Mas isso daqui, se tiver algumas melhorias de interface, de experiência do usuário e, é claro, algumas adaptações para o mundo da pessoa física, pode ser de muita utilidade para nós, investidores comuns que queremos investir aí em boas empresas, né? Talvez um plano mais barato para pessoa física seja algo interessante que a TC possa fazer com a Economatica. Então é por isso que, na minha opinião, essa é uma excelente aquisição que pode beneficiar todo o mercado de investidores, não necessariamente só a TC ou a Economatica. E aí, seguindo nas notícias aqui de aquisições e de vendas de ativos, a gente tem uma notícia sobre a Oi. A Oi nessa semana concluiu a venda da InfraCo por 12,9 bilhões de reais. Essa efetiva conclusão da operação ainda está sujeita à aprovação do CAD e à anuência prévia da Anatel, que é o órgão regulador aqui do setor. A notícia traz o seguinte pra gente: a operadora Oi, em recuperação judicial, uma empresa que está numa situação bem complicada, anunciou nesta sexta-feira a conclusão da venda de sua unidade de fibra ótica InfraCo por 12,9 bilhões de reais para fundos do BTG Pactual e da Globenet Cabos Submarinos. De acordo com um fato relevante, o contrato contempla uma parcela primária no valor de 3,3 bilhões de reais, uma parcela secundária de 6,5 bilhões, outras duas parcelas primárias adicionais que somam 1,6 bilhão, além da incorporação do investidor no montante de 1,5 bilhão de reais. Após essas etapas, os acionistas deterão ações representativas de 57,9% do capital social votante total da InfraCo, permanecendo a Oi e suas afiliadas com a participação restante no capital votante e total. Enfim, uma injeçãozinha de capital aqui na Oi para ela conseguir se segurar mais nessa recuperação judicial, talvez conseguir pagar os seus credores. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Você acha que essa notícia aqui vai ser o suficiente para a Oi conseguir tirar a sua cabeça do buraco, começar aí um processo de reverter essa recuperação judicial, se recuperar e quem sabe voltar a ser uma boa empresa? Eu particularmente não estou muito esperançoso com isso daqui. Não acho que é uma notícia milagrosa aqui para a Oi. Acho que ela ainda tem muitos problemas para enfrentar, inclusive problemas talvez piores do que o da recuperação judicial, se ela conseguir sair desse limbo que ela se encontra. Então eu não tô muito animado, mas eu também não invisto em Oi. Se você investe em Oi, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que essa notícia aqui vai ser o suficiente? Agora vai pra Oi? Isso daqui vai ser a virada que a Oi tava precisando? Deixa sua opinião aqui nos comentários que vai ser interessante pra gente debater também. Vamos partir pra mais uma notícia aqui que a gente tá quase chegando no final. Faltam só 3 notícias pra gente comentar. E agora é o seguinte: Itaúsa deu uma notícia aqui pro mercado dizendo que a fatia do lucro destinada a dividendos deve aumentar nos próximos anos. Foi o que o CEO da empresa falou. A Itaúsa virou meme aí nesses últimos meses, desde que a pandemia começou, porque ela reduziu bastante o seu pagamento de dividendos e a galera tá reclamando aí de forma bem agressiva até na internet. A notícia traz o seguinte pra gente: Alfredo Setúbal, o CEO da Itaúsa, afirmou que o payout, que é a fatia do lucro para pagamento de dividendos, a gente pega o total de dividendos que foi distribuído e divide pelo lucro líquido da empresa, esse é o payout, deve voltar aos níveis pré-pandemia nos próximos anos. As últimas distribuições de proventos da companhia foram impactadas por uma resolução do Conselho Monetário Nacional que entrou em vigor no ano passado e limitavam a distribuição de dividendos das empresas do setor financeiro ao mínimo previsto em estatuto social. Setúbal acredita que o pior já passou e o payout deve aumentar ao longo dos próximos anos. Ele disse o seguinte: os dividendos que vão ser pagos no começo do ano que vem ainda vão refletir essa limitação, mas a gente acredita que os níveis de payout sejam retomados ao longo dos próximos anos. Para quem não entende muito bem essa dinâmica, como a gente teve um momento de muita incerteza, que foi a pandemia do coronavírus, muitas empresas tomaram essa decisão. No caso do setor financeiro foi uma medida aqui do Conselho Monetário Nacional, mas muitas empresas tomaram essa decisão de reduzir o pagamento de dividendos para fazer uma provisão para os tempos difíceis. Se a gente tivesse um prolongamento dessa situação da pandemia por 2, 3, 4 anos, quem sabe, as empresas teriam ali provisões e dinheiro em caixa para arcar com esse momento de incerteza. Isso daqui é natural. Sempre que a gente tem uma instabilidade muito grande, um momento de incerteza muito grande, um risco muito grande, chega até a ser interessante que a empresa reduza o pagamento
pagamento dos dividendos para fazer essa provisão, para que ela consiga se sustentar caso esse período ruim se prolongue. Então é uma decisão inteligente aqui, apesar da galera estar reclamando na internet por causa do baixo recebimento de dividendos. Mas eu costumo falar o seguinte, é muito melhor que você aceite essa distribuição menor de dividendos durante um curto período de tempo do que você corra o risco de daqui a 3 ou 4 anos essa empresa não conseguir pagar mais nada porque ela se complicou nesse período de pandemia, já que ela não fez uma provisão. Então é uma segurança aqui para a empresa e, logicamente, para você como acionista. Mas nessa entrevista que o Setúbal, o CEO da Itaúsa, deu, ele também falou um pouquinho sobre a mudança de portfólio da empresa. Hoje em dia, as duas maiores participações do portfólio da Itaúsa são empresas do setor financeiro, o Itaú Unibanco e a XP. E esta última aqui, segundo o Setúbal, não faz parte do plano de diversificação da holding. Ele falou o seguinte: gostamos muito da XP, acreditamos no crescimento, mas ao longo dos próximos anos vamos nos desfazer das ações. A ideia da Itaúsa é ter apenas o Itaú Unibanco como empresa do segmento financeiro no portfólio, o que já representa muita coisa. O que eu vejo para daqui a 10 anos é a Itaúsa com um grande portfólio de empresas não financeiras, mas o banco continuará sendo a nossa grande âncora, afirmou Setúbal. Eu trouxe um vídeo aqui pro canal na época que todo aquele rolo da cisão da XP com o Itaú aconteceu, e eu falei desse vídeo que a Itaúsa poderia em algum momento tomar essa decisão de vender a sua fatia da XP. Ela é uma empresa independente do Itaú, então ela pode tomar decisões diferentes do Itaú. Inclusive, ela pode decidir, num futuro distópico talvez, vender toda a sua posição do próprio Itaú, se ela quiser. A Itaúsa não é obrigada a ter a sua carteira investida em Itaú. Por isso que eu falo sempre que investir em Itaú e investir em Itaúsa são coisas diferentes, não é a mesma coisa. Se você quer investir numa holding, você investe em Itaúsa. Se você quer investir no banco Itaú, você investe em Itaú, em Itube. Eu já trouxe um vídeo aqui pro canal falando muito sobre isso também, e provavelmente é o que vai acontecer, como a gente viu pela declaração do Setúbal. Eles pretendem vender a participação da XP nos próximos anos. Mas vamos lá, vamos aqui para a penúltima notícia que a gente tem para ler, que é sobre o Barsi, o bilionário da bolsa aí que todo mundo gosta. Ele reiterou nessa semana o otimismo com IRB e reduziu a sua exposição em BB Seguridade para comprar mais ações de IRB. Ao Infomoney, o Barsi disse que vê a ação da IRB aqui, que caiu mais de 40% no ano, como muito descontada. Na visão do Barsi aqui, a notícia traz pra gente: a ação da IRB está tão barata com essa queda que ela tá tendo no ano, que isso levou ele a vender um pouco da sua posição em BB Seguridade para comprar mais ativos de IRB, que estão perto da sua mínima histórica. Na visão do Barsi aqui, existe uma forte pressão do mercado em posições vendidas, as pessoas estão vendendo IRB, montando posições aqui, vendas a descoberto nas ações da IRB, e isso tem afetado a precificação correta dos ativos, o que na visão do Barsi deve ser ao fato da bolsa permitir locações gigantescas de ativos, que são direcionadas para o mercado no sentido de pressionar os preços para permitir recompras vantajosas. Assim, ele reiterou as suas críticas às posições vendidas, que apostam na queda dos ativos. O Barsi sempre foi um crítico a esse tipo de operação de investidores no mercado. E ele cita que a IRB conta com cerca de 158 milhões de ações alugadas, o que de fato causaria aqui uma pressão vendedora bem forte. Sobre o novo CEO da companhia, o Rafael Afonso Godinho de Carvalho, que eu comentei no domingo passado também, que era o novo CEO da IRB, o Barsi o avaliou como extremamente competente. Para o Barsi aqui, a ação da IRB não é um case de curto prazo, mas que deve render frutos em um horizonte de tempo mais longo, inclusive com pagamento de dividendos. Enfim, essa daqui é a visão do Barsi, é o que ele tá enxergando nas ações da IRB e o que ele de fato tá arriscando o dinheiro dele. Deixa aqui nos comentários também a sua opinião sobre isso. Você investe em IRB? Não investe em IRB? Você acha que o Barsi tá certo? Você acha que o Barsi tá errado? O que você pensa? Deixa aqui nos comentários pra gente discutir. Eu particularmente não invisto em IRB e não pretendo investir mesmo com essa declaração do Barsi. Eu sempre falo aqui no canal que não é muito interessante você seguir cegamente a recomendação ou as atitudes de ninguém, mesmo que esse alguém seja o Luiz Barsi, um grande bilionário da Bolsa de Valores brasileira. É sempre interessante você desenvolver um pensamento crítico e tomar suas decisões por conta própria. Deixa aqui nos comentários o que é que você pensa, vamos debater sobre isso também. E aí vamos partir então para a última notícia que a gente tem para ver nesse domingo aqui, que é o seguinte: Ambev elevará preços dos seus produtos e a Heineken não pretende fazer novos reajustes em 2021. O que a gente tem aqui é o seguinte: segundo apurado numa reportagem com donos de restaurante em São Paulo, houve um aumento de 5 a 6% em chopes e cervejas, incluindo embalagens descartáveis. E a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, confirmou o aumento de preços e afirma que o reajuste deve vir alinhado com a inflação acumulada nos últimos 12 meses, em torno de 10%. Segundo o Credit Suisse, a notícia é positiva, obviamente, para o ponto de vista dos investidores. Se você é um consumidor que gosta de consumir uma cervejinha da Ambev, eu sinto muito por você, mas segundo o Credit Suisse aqui, essa notícia é positiva porque apoia o poder de precificação da indústria para mitigar os ventos contrários para 2022. Os preços variam entre canais, marcas, pacotes e regiões, observando a abordagem mais flexível da Ambev em seu lançamento. Foi o que reforçou aqui os analistas do Credit Suisse. Enfim, a notícia aqui é basicamente essa: a Ambev vai aumentar os preços dos seus produtos, já está aumentando na realidade. Isso daqui num curto prazo, é claro, pode fazer com que a empresa perca um pouco a sua fatia de mercado, venda em menor volume, mas no longo prazo isso
isso é algo inevitável. Todas as produtoras de cerveja vão ter que repassar esses custos da inflação para os seus produtos. E a Ambev, por ser líder de mercado, é o mesmo caso da M. Dias Branco. Por ser líder de mercado, elas têm essa vantagem aqui de conseguir repassar primeiro os seus custos e muitas vezes não ter um impacto tão forte no seu volume de vendas, no seu market share. É o mesmo caso que a M. Dias Branco está passando aí com o aumento do trigo, o aumento do dólar. Ela inevitavelmente vai ter que repassar esses custos maiores para os seus produtos, porque nenhuma empresa fica a vida inteira gastando mais, né, com inflação maior, sem repassar essa inflação para os seus consumidores. Quem arca com a inflação é sempre quem paga o produto. Nenhuma empresa é estúpida, não é verdade? Então, para mim aqui é uma notícia indiferente, nem negativa, nem positiva demais. No longo prazo é algo inevitável que todas as produtoras de cerveja devem acabar fazendo. Essas foram as notícias dessa semana. Se você gosta desse quadro, não esquece de deixar um like aqui embaixo e se inscrever no canal do Botão Vermelho para você me motivar a continuar trazendo. Dá um trabalhão fazer isso daqui. Eu tenho que gravar o vídeo no sábado, editar para conseguir postar no domingo, a tempo de você assistir aí. Então dá muito trabalho. Se inscreve, deixa um like aí para poder me apoiar e me motivar a continuar trazendo isso daqui pro canal. Aqui na descrição vou deixar todos os meus links, incluindo do meu Instagram, para você começar a me seguir por lá, e o do Diário do Milhão, que é a minha escola de investimentos de longo prazo. Você tem 7 dias grátis para testar tudo lá dentro. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E aqui na tela, pra gente fechar, eu vou estar colocando um outro vídeo bem interessante que eu já trouxe pro canal, também sobre ações, que eu tenho certeza que você vai gostar de assistir, beleza? Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.